Pessoal, vocês sabem quem são os 5 usuários de NEM mais poderosos de Hunter vs Hunter? Bora analisar. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, é o seguinte, no universo de Hunter vs Hunter, desde quando o anime ou o mangá, depende por onde você acompanhou, começou, vários personagens toda hora foram aparecendo, superando os anteriores muito facilmente. O que geralmente não acontece tanto em muitos animes. Mas em Hunter vs Hunter, o nível de poder foi subindo muito drasticamente. E hora que a gente pensava que um usuário era poderoso, aí surgia outro, a outro e outro. Cada vez ia vindo mais e mais usuários mais poderosos de NEM. Então a gente se pergunta, nesse universo Hunter, quem são os 5 usuários de NEM mais poderosos? Bora analisar essas informações. Em quinto lugar fica o Periston. No caso, a gente não viu o Periston lutando. Porém, temos que levar alguns pontos interessantes em consideração. Primeiro, ele faz parte do Zodíaco, que são os 12 guerreiros que foram escolhidos pelo presidente e que a força deles foi reconhecida pelo Netero. E eles são muito poderosos. E entre o Zodíaco, os dois mais poderosos são o Jin, que é o pai do Gon, e o Periston. Nunca vimos os dois lutar, para termos um parâmetro do poder. Mas é dito que o Jin é um Hunter, é o maior Hunter do mundo e um dos maiores usuários de NEM. O que leva a gente a entender que o nível dele é acima de tudo aquilo que a gente conhece. Apesar de a gente não ter tido uma noção do quão poderoso o Jin é, mas no caso sabemos que o Jin é muito poderoso. E o Periston está em pé de igualdade com o Jin, como foi revelado. O Periston é tão poderoso quanto o Jin, porque o Jin falou, eu tenho que ficar de olho no Periston. O Jin começou inicialmente concorrendo à presidência Hunter para ficar de olho no Periston. Depois ele desistiu e o Leório entrou no lugar. O Jin depois foi junto onde o filho do Netero estava recrutando pessoas para ir no mundo aberto do universo Hunter, na parte de fora. E ele foi justamente para vigiar o Periston, porque ele não sabe o que o Periston tem em mente. Inclusive, o próprio presidente Netero chamou o Periston para ser, no caso, o vice-presidente, ficar ali do lado dele, ajudar ele. E o Netero ficava de olho no Periston, mesmo o Periston ficando provocando o Netero. Então, mostra o nível de poder do Periston. Ele deve ser muito poderoso para tanto o Netero ou o Jin querer ficar de olho nele. Já em quarto lugar, vamos colocar aqui no caso o Jim Freaks, o pai do Gon. Como eu disse, se o Periston está nessa lista, o Jin também deve estar. A gente não tem parâmetros de poder para deduzir o quão os dois é poderosos. Mas eles estão acima do Zodíaco, com certeza são mais fortes que a Aranha, até inclusive que a família Zod, que os dois devem ser um nível de poder extremamente absurdo. Lembrando que o Jin é conhecido como o maior Hunter do mundo e um dos maiores usuários de NEM. Como eu disse, a gente não tem parâmetros de poder para deduzir os dois, mas eles devem ser uma coisa fora de série. Tanto para um ficar de olho no outro. E os dois saíram do Zodíaco. E no caso, abriu vaga para o Kurapika e para o Leório. Então temos que ter essa noção que tanto o Jin quanto o Perisson são muito poderosos. Lembrando que o Jin, desde a infância dele, já vem mostrando o quão poderoso ele era, o quanto habilidoso. Foi ele que criou o jogo Grid Island com outras pessoas e muito mais. Ele é um dos Hunters mais, assim, cobiçados por causa do nível e da inteligência dele. Ele está à frente, apesar de ser um pouco vergonhoso, ele está à frente de muita gente. Já em terceiro lugar, ele nos demonstrou o quão poderoso é, que no caso é o presidente Netero. O presidente Netero é muito poderoso mesmo, tendo dado um golpe na Pitou e mandado ela para longe. Tá certo, a Pitou não sofreu dano ali, mas também não acho que o Netero bateu com tudo nela. Porque eu acho que o Netero poderia sim derrotar a Pitou, ou o Puff, ou o Yupp sozinho, se ele quisesse. Já que o nível de poder dele era muito grande. E ele batalhou contra o Meruem. Tá certo, o Meruem se mostrou superior ao Netero na luta, arrancando um braço e uma perna dele. Mas no caso, o Netero é poderosíssimo. Sem contar que o Netero, quando era jovem, era muito mais poderoso do que ele era agora. Agora ele já tá velho. Quando ele era jovem, ele era conhecido como um dos usuários de NEM mais poderosos que existiam. E mesmo não sendo tão forte quanto o Meruem, o Netero ativou a bomba nuclear que ele tinha no peito e acabou com o Meruem, já que era uma bomba que, além de causar dano, era venenosa.
Mas a gente teve um vislumbre do quão poderoso o presidente Netero é, e é por isso que ele está na terceira colocação. Já em segundo lugar, não poderia ser diferente, no caso, Meruem. O Meruem se mostrou superior ao Netero em boa parte da luta, como eu disse, arrancou um braço e uma perna dele. Ele parou os golpes do Netero, quando o Netero bateu com as duas mãos da estátua dele, o Meruem parou e afastou, mostrando um grande nível de poder perante o Netero. O Meruem, ele era tão forte que se ele quisesse, ele podia ter matado os 3 guardas reais. Ele chegou a dar uma rabada na cara do Puff, do Yuppie, da Pitou, com intenção de matar. Tá certo, eles resistiram. Mesmo assim, sofreram um pouco de dano. A gente viu que depois da pancada eles sofreram um pouco de dano. Coisa que outros usuários de NEM talvez não causariam nele nenhum dano na guarda real. E no caso, o Meruem fez isso com uma rabada só. Se ele quisesse realmente matar, lutar sério para derrotar o Puff, a Pitou e o Yuppie, com certeza ele conseguiria. Então, o Meruem tá nessa lista como o top número 2. Vou deixar se perguntar, mas por que que o Meruem não é o top número 1? Porque o número 1 eu coloquei no caso o Gon adulto. A gente viu a transformação do Gon adulto, ele é muito poderoso, poderosíssimo, derrotou a Pitou, destruiu a cabeça dela com um golpe. Muita gente vai falar, mas a Pitou arrancou um braço dele. Arrancou um braço quando ele ficou distraído e olhou para trás pro Killua. Se ele tivesse ficado esperto, porque ele falou, o Gon falou, eu fiz exatamente o que o Kaito falou, eu destruí a cabeça das Formigas Quimera. Mesmo a cabeça da Pitou estando destruída, ela levantou, deu um golpe, arrancou o braço do Gon quando ele desviou o olhar. Talvez se ele tivesse destruído a Pitou por inteira, não só a cabeça, não tivesse esmagado a cabeça dela, o corpo dela, sei lá, feito ela virar pó, talvez não tivesse acontecido aquilo. Mas a gente viu o quão poderoso o Gon é nessa forma. Inclusive a própria Pitou falou, quando ela viu a transformação do Gon e o poder dele. Ela falou, com certeza ele é uma ameaça para o rei, para o Meruem, porque o Gon se mostrou muito superior. Ele se mostrou tão forte que a Pitou falou, ele é uma ameaça para o rei. Ela sabia que ele tinha o potencial de matar o Meruem. Por isso que ela queria tentar acabar com o Gon ali e agora. E no caso, digamos assim, ela meio que conseguiu, porque depois arrancar o braço do Gon, o Gon usou o braço, atacou na Pitou e explodiu tudo. E no caso, o Gon pagou um preço muito alto aí pelo nível de poder que ele ganhou. O Gon pagou, digamos assim, todo o tempo de vida dele quase para atingir aquela forma, ficar adulto e ter aquele nem poderoso que ele tinha. O próprio Killua fala, qual foi o preço que você pagou para estar nessa forma? Ou seja, várias vezes do episódio foi mostrado que o Gon realmente poderia ter derrotado o Meruem, tanto pelas falas do Killua quanto da Pitou. Então, essa forma do Gon realmente a gente deveria. Eu queria ter visto o Gon batalhando contra o Meruem, mas foi interessante a batalha do Netero contra o Meruem. E mostrou que realmente essa forma do Gon é realmente muito poderosa. A gente não sabe se ele no futuro vai conseguir atingir ela de novo, se vai ter algum efeito colateral ainda ou não. Mas foi interessante mostrar o Gon adulto. Ele se mostrou muito superior, na minha opinião, ao Meruem. Eu acho que o Gon realmente sim tinha a chance de derrotar o Meruem se batalhasse contra ele nessa forma. Sem contar também que o Netero jovem deve ser muito poderoso. Poderia ter do mesmo nível do Meruem, ou quem sabe até mais, não sabemos. Mas essa é minha lista. Quinto lugar, Periston. Quarto lugar, Jin. Até que a gente tenha um parâmetro de poder dos dois para ou subir ou descer eles de colocação. Terceiro lugar, Netero. Segundo lugar, Meruem. Primeiro lugar, o Gon adulto, não o Gon criança, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso top 5 Hunter x Hunter, maiores usuários de NEM e os mais poderosos. Espero que tenham gostado. Falou, fui!